Oi, anjinhos, tudo bem com vocês? Pessoal, então, após nós estudarmos a parte de divisão celular, nosso próximo assunto aí vai ser genética. Genética é um assunto um tanto complexo, tá? Mas nós vamos por partes, tá? Vamos estudar um pouquinho de cada vez, que aí vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? E que, na verdade, ela é bem fácil de entender. Então, nossa primeira aula aqui vai ser princípios básicos da herança de características. O que é isso? Vocês vão ver como essas características que nós herdamos dos nossos pais, elas são transmitidas para a gente. Então, aqui eu coloquei para vocês várias pessoas, né? Vocês estão vendo vários rostos com aspectos diferentes, né? Cor de cabelo, tamanho de olho, cor de olho, etnia diferente, né? Então, vocês veem que nós não somos iguais, né? Ninguém é igual, nem mesmo irmãos, né, são iguais. A não ser que você seja gêmeo, né? Que você tenha um gêmeo univitelino, aí sim, ele vai ser idêntico a você. Mas, normalmente, as pessoas são todas diferentes. Mas por que que isso acontece, né? Por que que as pessoas são diferentes? Então, aqui, gente, eu coloquei para vocês algumas perguntas que, no final do nosso estudo da genética, vocês vão ser capazes de responder, né? Então, tem aqui, todos os filhos se parecem com seus pais? Por que me pareço mais com meu pai do que com minha mãe? Como as características dos antepassados são transmitidas através das gerações? A cor dos meus olhos é azul. Meus filhos terão olhos azuis? Minha mãe tem cabelos lisos. Por que o meu cabelo é cacheado? Então, aqui são algumas coisas a respeito das nossas características que você pode olhar isso, né, pensar nessa pergunta e não saber respondê-las. Mas, no fim do nosso estudo aqui de genética, você vai saber responder cada uma delas. Então, aqui para começar, gente, nós vamos fazer uma relação aqui entre DNA e genética, né? Nós sabemos que as nossas características, elas vêm através do DNA. Mas como que isso acontece, né? Então, aqui nós temos uns desenhos dos cromossomos, né? Vocês lembram dos cromossomos lá da divisão celular? Então, nós temos os cromossomos. Os cromossomos, eles ficam no núcleo da nossa célula, né? Ele que contém a informação genética, e dentro dele ficam as moléculas de DNA, como está nesse desenho aí, tá vendo? Então, as moléculas de DNA ficam lá no nosso cromossomo. E agora a gente vai ver como que isso daí é passado para a gente. Onde está a característica, né? Onde que essa característica está que passa para a gente? Então, aqui, pessoal, eu coloquei para vocês aqui uns cromossomos, tá? E aqui, vocês estão vendo que tem pedacinhos aqui, ó. Pedacinho de cor de olho, pedacinho de tipo sanguíneo, pedacinho de cor de cabelo, né? Crescimento, né? Se você vai ser alto, se você vai ser baixo, né? Eu coloquei aqui. Aqui, mesma coisa, tá? Aqui eu coloquei como se isso fosse um cromossomo de um pai, né? E aqui o cromossomo de uma mãe, né? Então, como que isso daí acontece? Na verdade, gente, isso daí é transmitido para a gente através do gene, né? Gene. O que é esse gene? O gene é um pedaço do cromossomo. É como se você viesse do DNA. É como se o DNA está aqui dentro, né? Igual nós vimos na figura anterior. É como se você cortasse um pedaço, né, desse DNA. É como se isso daqui fosse um pedacinho do DNA. E esse pedacinho aí é o que vai determinar a característica.
é no gene, né, nesse pequeno pedaço de DNA que contém uma informação. Então, você tem lá informação de cor de olho. Se bem que cor de olho, gente, ele tem a parte genética e tem alguns outros fatores que influenciam também, que a gente vai ver mais para frente. Mas tem lá, cor de olho. Então, essa cor de olho que está riscada aí em verdinho, né, é um pequeno pedaço aí do DNA que tem essa informação, cor de olho. Aí, tipo sanguíneo, também é um pedacinho, né, que tem essa informação. E a gente chama esse pedacinho de gene, né? Gene é um pequeno pedaço de DNA que contém uma característica. Então, o que são? Aí vocês vão ver mais para frente genes alelos. O que seriam os genes alelos? Genes alelos são os que determinam a mesma característica. Por exemplo, aqui, né? Gene que determina o crescimento, né? A cor de olho, tipo sanguíneo, cor de cabelo. Esses genes contidos em cada um dos cromossomos, que contém a mesma característica, a gente chama ele de genes alelos, tá? Então, alelo é o par de gene aqui, que é a mesma informação, né? O lugar que esse gene fica no nosso cromossomo, né, o lugar, a posição que ele fica, a gente chama de locus gênico, né? Então, aqui, ó, esse é o locus gênico do gene do crescimento, né? Eles estão na mesma posição no cromossomo e no mesmo lugar. Então, esse lugar aqui a gente chama de locus. Locus vem de lugar, né? Lugar do gene, né? Então, é isso daí. Outra informação importante também, gente, é que nosso estudo da genética aí, sempre que a gente se referir ao gene, eles são representados por letras, né? Letra mesmo, letra A, B, C. Então, ao invés de colocar, igual tá aqui, cor de olho, tipo sanguíneo, isso daí seriam letras, tá? Então, no estudo da genética, toda vez que a gente vai trabalhar com o gene, né, com a característica, a gente coloca letra no lugar. Aqui, pessoal, é uma associação de cromossomos com meiose. Vocês lembram lá da meiose, que foi a última divisão que nós estudamos? Então, o que tem a ver, né, o cromossomo com a meiose? Então, é o seguinte, nós temos lá a célula 2N, né, com os cromossomos já duplicados aqui, tá vendo? Aí tem a divisão reducional, né, que é a meiose que vai dividir os cromossomos ao meio, né, diminuir a ploidia da célula. A primeira divisão diminuiu aqui, né? E a segunda divisão da meiose, a meiose 2, né? A segunda divisão, que nós temos aqui os cromossomos separados, tá? No próximo desenho vocês vão entender melhor isso daí. Então tá aqui, gente. Prestem muito bem atenção nisso, porque isso daqui vai ser a base de toda a genética que a gente vai estudar. Vamos então supor que nós temos um cromossomo, tá? Esse cromossomo tá lá a célula, né, com os cromossomos dentro. Esses cromossomos homólogos, né, já foram duplicados lá na intérfase, no período S, né? Então ele já tá duplicado aqui, tá vendo? Foi duplicado e prontinho já para iniciar a divisão. Então vamos iniciar a meiose. Então, vamos supor que esses cromossomos, eles já carreguem essas características aqui, tá vendo? Vamos falar que essa característica aqui é para cor de olho azul, né? Então, eu tenho aqui genes, né, para cor dos olhos, tá aqui. São diferentes, tá vendo? A característica é diferente. No caso da cor azul, ela é esse azinho aqui, ó, esse pequenininho, né? Então, vamos dizer que tá lá um indivíduo que não tem olho azul, né? Um cromossomo que não tem a característica de olho azul e outro que tem a característica de olho azul, né? Aí ocorre a meiose. Vamos falar que isso daqui seja uma produção de espermatozoides, tá? Então, tem a primeira divisão, meiose 1, né? Separou os cromossomos homólogos, né?
E na meiose 2, separam as cromátides, né? Então, aí eu vou ter espermatozoides com essa informação aqui, tá vendo? Então, aqui eu tenho a informação para olho não azul e a informação para olho azul. E aí os espermatozoides vão todos conter essa informação genética aqui, tá vendo? Então, as células reprodutoras, né, que são os gametas, no caso do óvulo de espermatozoide, eles vão sair com essa informação aqui. Mas como que isso funciona, né, na hora da fecundação? Lembrando que a fecundação é a fusão de um óvulo, né, com o espermatozoide. Então, o espermatozoide, ele penetra dentro do óvulo, né, carregando as informações genéticas que ele tem, e o óvulo, por sua vez, ele também tem as informações genéticas dele, né? Vamos lá no nosso exemplo lá da cor do olho azul. Então, tem aqui, eu tenho lá um pai que não tem olho azul, tá? E eu tenho aqui desse lado uma mãe com olho azul, tá? Então, eu tenho aqui, isso daqui é o espermatozoide, tá? Isso daqui é o óvulo. Na hora da fusão, ele vai definir as características dos filhos, né? O que os filhos vão herdar do pai e da mãe. Então, nesse caso aqui, tudo que eu fizer aqui, por exemplo, esse cromossomo aqui, na hora que ele se junta com o cromossomo da mãe, né? Ele vai determinar o que os filhos, tá vendo? Vejam que a gente herda um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. É sempre assim, porque na fusão do espermatozoide com o óvulo, a gente herda metade dos cromossomos cada um, né? Nossa herança genética é metade de cada um. Então, eu vou ter todos os filhos, tá vendo? Com uma informação genética do pai e a informação genética da mãe, né? Aqui, nesse caso, não tem como sair filho diferente, vão ser todos assim, tá? Lembrando que esse daqui é o olho azul, resumindo, todos os filhos aqui, nesse caso, não vão sair de olho azul, mas eles vão carregar, tá vendo? A característica para olho azul. Então, ele não tem o olho azul, mas ele tem a característica do olho azul. Ele está carregando o gene do olho azul, embora não tenha se expressado nele. E a gente vai ver o porquê, né? Então, é assim, eu coloquei isso daqui para vocês entenderem como que essa herança é passada, né? Ela vem lá do cromossomo dos nossos pais, na hora da fusão a gente herda um de cada um, e a gente vai herdar um pouco das características de cada um, né? Isso daí tem tudo a ver com o processo de meiose, que nós vimos na aula passada. Então, por quê? Porque a meiose, ela é que é responsável, ela é o tipo de divisão onde são feitos os óvulos, né? E os espermatozoides. Então, é dela que vai, é através dela, né, desse tipo de divisão, que a gente vai acabar carregando essas características. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês o cariótipo humano. O que é cariótipo humano? É o conjunto de cromossomos do nosso corpo, tá? Do humano, né? Tem o cariótipo de tudo quanto é ser vivo, mas aqui no caso é o cariótipo humano, né? Então, quando nós vimos lá no desenho anterior, né, a divisão, como que ela é feita, como ela é passada, a gente vê isso em um cromossomo, né, para facilitar o estudo. Mas vejam bem, a célula humana, ela tem 23 pares de cromossomos, né? Então, imagine que cada cromossomo nosso, ele vai carregar determinadas informações para o nosso corpo. E aqui são os desenhos dos cromossomos do humano, né, do nosso corpo. Então, vejam bem, cada cromossomo, ele carrega várias informações, tá? Ele pode chegar a carregar milhares de informações em um cromossomo. E ele vai ser sempre aos pares, igual tá aqui, né? Então, aqui eu tenho sempre aos pares, tá vendo?
desses cromossomos todos que nasce o indivíduo, um deles veio do pai e o outro veio da mãe, em todos eles, tá? Por isso que a gente herda as informações genéticas do pai, da mãe e de formas diferentes. Aqui embaixo, gente, eu tenho aqui, ó, tá vendo? São 22 pares aqui, né? E aqui eu tenho, mas ou é um ou é outro, tá, gente? Eu tenho o cromossomo Y, que ele vai determinar o sexo masculino, né? Esses dois cromossomos aqui a gente chama de cromossomos sexuais. Eles que vão determinar se é menino ou se é menina. Então, quando você tem um espermatozoide ou um óvulo, ele está carregando todas essas informações aí, inclusive relacionado ao sexo da criança, se vai ser menino ou menina, tá? Aqui, gente, nós vamos começar a ver agora as bases da genética, né? Algumas coisas aí relacionadas à genética. Então, aqui eu vou ter o quê? Primeira coisa que a gente vai ver é o conceito de genética. O que é genética? Então, genética é a ciência responsável por estudar a transmissão e a manifestação das características hereditárias. Então, o que é isso daí? Nós vamos estudar como que essas características são transmitidas, né, ao longo das gerações e como elas se expressam, né, como elas se manifestam, porque tem características que se manifestam e características que não se manifestam. Então, a genética é isso daí. E através desses estudos aí de genética, a gente pode estimar a probabilidade das características serem transmitidas, né? As chances da pessoa herdar ou não aquela característica. Seja essa característica física, né? Morfológica, anatômica, ou ligada a algum tipo de doença. Nós vamos ver também que tem várias doenças que elas são transmitidas geneticamente, tá? São essas doenças aí que são passadas, né, ao longo das gerações, também através dos genes. A genética, ela teve um grande desenvolvimento no século passado, né? Então, no século XX, houve um grande desenvolvimento da genética, né? Vários estudos a respeito de genes, projeto Genoma, né? Então, houve houve um avanço, né, muito grande da genética. Embora a genética, ela venha lá, o princípio dela venha lá do final do século XIX, mas naquela época eles não deram muita importância para a genética, né? No finzinho do século eles começaram a aprofundar os conhecimentos e aí no século XX realmente é que houve um grande avanço da genética. Então ela está relacionada aí, gente, com várias outras partes da biologia, né? Nós temos aqui a genética relacionada à evolução. Evolução é uma disciplina que vocês vão estudar o ano que vem, mas vem lá de Charles Darwin, né, que é o grande pai da evolução. O Darwin, quando ele fez todo o seu trabalho a respeito da evolução, ele não tinha conhecimento de genética. Então, faltou alguma coisa no trabalho dele. Ele sabia que acontecia uma evolução, mas ele não sabia explicar como essa evolução acontecia. Então, futuramente foi agregado aí ao trabalho do Darwin a parte, o conhecimento de genética, o conhecimento sobre os genes. Ela também é muito importante na área da taxonomia. Taxonomia é a área da biologia que a gente classifica os seres vivos, né? Então, há necessidade de você classificar. E antigamente, essa classificação ela era feita de uma forma muito superficial. Ela era feita mais com base no aspecto, né, e nos hábitos de determinados seres vivos, né? Tanto que o primeiro sistema de classificação que surgiu, eles classificavam seres vivos entre ou era animal, ou era planta, ou era ser vivo que voava, que não voava, né? Então a classificação era bem superficial. E com o avanço da genética, né, com a introdução da genética na taxonomia,
eles conseguiram classificar os seres vivos de uma forma mais precisa, né? Tanto, por exemplo, vou dar um exemplo muito básico aqui para vocês. Cogumelo, né, que é fungo, ele era classificado como planta. Então, com o avanço da genética, da biologia molecular, eles perceberam que não poderiam classificá-los, né, os fungos, como plantas. Então, a genética foi de extrema importância para a taxonomia. Uma área importantíssima também, a biotecnologia. Através da genética, foi possível você ter um desenvolvimento na engenharia genética, né? Coisa que nem existia antes. Então, através da engenharia genética, você pode fazer, por exemplo, transgênico, né? Os organismos transgênicos, eles envolvem a biotecnologia, né? Você pode fazer um exame de DNA, né? Então, tudo isso daí é relacionado à genética. Na ecologia, aí você vai falar, mas ecologia, né? Sim, a ecologia, você consegue entender melhor todo o sistema, né? Todo o meio ambiente você consegue entender melhor através da genética. As interações, né, entre um ser vivo e outro, né? Então, tudo isso daí teve um desenvolvimento muito grande. Na fisiologia, o que é fisiologia? O funcionamento dos nossos sistemas. Aqui você foi capaz de tratar doenças melhores através da genética, né? Hoje em dia a gente tem até vacina de DNA, né? Tudo isso daí com o conhecimento vasto de genética. E na embriologia também, lá na formação do embrião, né? Lá na formação do bebê, você consegue prever, né? Prevenir algumas coisas através da genética. Você consegue prever, por exemplo, se aquele embrião ele vai ser portador de algum gene que ele vai ter uma doença, né? Então, na embriologia foi extremamente importante a genética também. E aqui, pessoal, nós vamos estudar alguns conceitos genéticos muito básicos que daqui para frente a gente vai viver vendo esse tipo de nome, tá? Então, você não precisa ficar decorando isso daqui. Você tem que entender isso daqui, né? O que significa cada um deles. E com o tempo, né, com o avanço dos nossos estudos da genética, você vai passar a entender cada um deles direitinho. Então, nós vamos lá no primeiro conceito, fecundação cruzada. O que seria uma fecundação cruzada? Fecundação cruzada é aquela onde ocorre gametas, né? Gametas, não esqueçam, gametas são células reprodutoras, onde ocorre gametas de dois indivíduos diferentes, de sexos diferentes ou não. O que seria isso daqui? Então, é o nosso caso, né? Nós temos fecundação cruzada, né? Precisa de um óvulo e de um espermatozoide fazerem a fusão, né, para aparecer um outro indivíduo. E aí fala assim, mas por que de sexos diferentes ou não? Né? Esse ou não aqui, ele está relacionado a espécies monóicas, né? Primeiro eu vou explicar para vocês. Espécie dioica é igual nós, a espécie humana, né? Cachorro, gato, nós somos dioicos. O que significa isso? Que nós temos sexos diferentes. Tem o macho com sexo e a fêmea com outro sexo. E nós temos espécies que a gente chama de monóicas, né? Monóicas são espécies que ela tem os dois sexos no mesmo organismo. O mesmo indivíduo, ele porta dois sexos. Então, o que acontece aqui? A fecundação cruzada, o indivíduo de sexo diferente, como a gente, não tem como fazer fecundação de outra forma. Mas nós temos indivíduos tipo a minhoca. A minhoca, ela é hermafrodita. Ela tem os dois sexos no mesmo corpo. Só que ela faz a fecundação cruzada. Ela não se autofecunda. Ela cruza com outra minhoca, né? Então, ela faz a fecundação cruzada. Às vezes eu tenho lá a minhoca, né? Ela não faz autofecundação. Então, por isso que às vezes indivíduos com
o mesmo sexo podem fazer fecundação cruzada. Não é o caso da espécie humana, mas é o caso de alguns outros seres vivos. Então tá aqui, ó. Autofecundação. Autofecundação é quando aquele caso que eu falei, o indivíduo ele é monóico, né? Ele é hermafrodita, ele possui os dois sexos no mesmo indivíduo e ele é capaz de se autofecundar. Aqui eu coloquei dois desenhos para vocês, gente, de dois indivíduos diferentes, tá? Aqui eu tenho uma tênia, tá? Então, uma tênia é um verme, né? Ela tem no corpo dela isso daqui, parece uma fita, tá vendo? Enorme, ela habita o intestino, né? E ela tem, nessa fita dela, ela tem esses pedacinhos aqui onde tem os dois sexos dela, tá? E ela é capaz de se autofecundar. Então, ela faz a autofecundação dela e vai duplicando multiplicando, né, esses pedacinhos dela. Então, ela é hermafrodita, né, que a gente fala, que tem os dois sexos. E ela é autossuficiente, ela mesma se reproduz, tá? Ela não precisa de outro indivíduo para se reproduzir. Não é o caso lá da nossa minhoca, que ela é hermafrodita, mas ela não se reproduz sozinha. E o outro exemplo que eu coloquei para vocês aqui são das plantas, né? Essa partezinha verde escura aqui do meio é onde está a parte feminina da planta. E essa parte aqui, vermelhinha aqui, mais escurinha, que tá aqui pólen, é onde está a parte masculina da planta. Então, o que acontece? Esse pólen, ele entra aqui, dentro do tubo polínico, que a gente chama, né, e vai fecundar o óvulo da planta, que fica mais ou menos aqui, assim, tá? Então, é uma autopolinização, é uma autofecundação. Então, isso daqui é o conceito de fecundação cruzada, quando precisa dos dois indivíduos, e autofecundação quando o mesmo indivíduo se reproduz sozinho, não precisa de ninguém, né? Pessoal, aqui é o conceito de gene que a gente já havia visto lá, né? Então, o gene, o que que ele é? Um segmento da molécula de DNA. Então, ele é o quê? Um pedacinho da molécula de DNA que ele vai apresentar uma característica, né? Capaz de... Ele vai portar uma característica, né? Capaz de atuar no metabolismo da célula, né? No funcionamento da célula, né? E uma mesma molécula de DNA, nós podemos encontrar milhares de genes, igual eu falei ali para você. Então, tá aqui, né? A célula, o núcleo da célula onde ficam os cromossomos, o cromossomo, o DNA que está dentro dele, tá aqui a molécula de DNA, tá? E o gene aqui sendo um pedacinho dessa molécula de DNA. É nele que está a característica. Genoma. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes falar em genoma, né? Projeto Genoma. Então, genoma nada mais é, gente, do que todo o conjunto de DNA presente nas células de um organismo. Então, tudo que é DNA do teu corpo, junto, ele é chamado de genoma. Quando houve o século passado, o projeto Genoma, né? Foi um projeto gigantesco, envolvendo aí vários cientistas do mundo inteiro. O que eles queriam no projeto Genoma? Era decodificar todo o DNA de um ser vivo, né? E aí conseguiram. Isso foi um avanço absurdo, né? No campo da ciência, no campo da genética. Pessoal, alelos. O que seriam alelos? Isso é um termo que a gente vai usar muito em genética. Tá? Alelos são o quê? São os genes presentes em um mesmo par de homólogos. Então, ele ocupa o mesmo locus, que é os lugares, as posições, e atuam sempre sobre o mesmo caráter. Então, gente, é aquilo lá que eu coloquei naquele primeiro desenho para vocês lá, que tinham... cor dos olhos, crescimento. Então, é assim, ó, são dois genes, tá? Tá o cromossomo homólogo aqui, são dois genes, tá? Eles ocupam o mesmo lugar e eles vão determinar a mesma característica. Então, esses genes que determinam a mesma característica, que ocupam o mesmo lugar,
a gente chama de alelos. Aí vamos lá para outra coisa. Alelo dominante. O que seria alelo dominante? Né? A gente sempre vai ter o par de genes, né? Alelo dominante é aquele que ele vai expressar as características dele, né? Num par de alelos que a gente tem para alguma determinada característica, a gente pode ter um que seja dominante sobre o outro, né? Então, o alelo dominante é aquele que vai expressar a característica. A gente chama ele, a gente representa ele, né, por letras maiúsculas. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. No ser humano, né, na gente, tem uma característica que chama polidactia. O que é isso daí? É quando a pessoa ela nasce com um dedo a mais, ou na mão ou no pé. Eu tenho uma amiga que, quando ela foi ter bebê, ela tinha certeza que o bebê dela ia ter um dedo a mais, porque a família inteira do marido dela tinha, inclusive o marido dela tinha nascido. Mas eles costumam fazer a cirurgia logo que nasce, né? Arranca o dedinho a mais e a pessoa segue normal, né? Então, essa característica aí, a polidactia, ela é um alelo dominante. Então, se esse alelo, quando ele está na presença de um recessivo, é igual o caso da minha amiga. Minha amiga, ela não tinha nascido com 6 dedos. O marido dela, sim. E é uma característica dominante. Então, os bebês dela nasceram todos com o dedinho a mais. Mas aí foram tirando e ficou normal, tá? Alelo recessivo é aquele que não se expressa quando na presença do alelo dominante. Né? Então, você tem um gene lá que é dominante e o outro é recessivo. Ele não se expressa na presença do dominante. O recessivo, gente, isso daqui é muito importante. Ele vai se expressar só se ele tiver em dose dupla. Tá? Por exemplo, vamos colocar aqui para vocês, ó. O alelo, o par de alelos, ele vai ter uma característica, né? Então, tá aqui, ó. A gente vai determinar o gene pela letra, igual eu falei para vocês, tá? Esses dois azinhos aqui são os recessivos, tá? E eles só vão se expressar, você só vai herdar essa característica se eles estiverem em dose dupla, tá? Se ele estiver dessa forma aqui, você não vai herdar a característica, porque o A grande é o dominante e o Azinho pequeno é o recessivo. Então, só vai nascer com essa característica se eles estiverem em dose dupla, senão não nasce. Tá? Genótipo. Genótipo, gente, é a constituição genética, é como a gente vai escrever. Por exemplo, o indivíduo é A, o indivíduo é Azão, Azinho, Azinho, Azinho. Então, genótipo é a representação dos genes. É como você escreve essas letras aí, simplesmente isso daí. Fenótipo é a aparência, tá? Então, tá aqui, é a denominação empregada para designar qualquer característica de um ser vivo. Então, o que que é? É a aparência dele. Então, eu vou falar lá. Vamos falar que esse azinho aí é indivíduo de olho azul, tá? Então, qual que é o genótipo dele? Azinho, azinho. Qual que é o fenótipo? É olho azul, tá? Então, fenótipo é a aparência, é a característica, é o nome, é como você descreve essa característica. E genótipo é como você representa os genes dela, né? Só que fenótipo, gente, ele sofre algumas interferências do ambiente, né? O fenótipo, a aparência de uma pessoa, você vai também sofrer influência ambiental disso daí. Por exemplo, a pessoa, ela tem a pele bem clarinha. Aí ela foi morar lá na praia e ela ficou bem bronzeada, com a pele bem queimada. Então, qual que é o fenótipo dela quando você olha? Ela é uma pessoa que tem a pele escura, né? Mas ela veio geneticamente essa pele escura? Não, ela pegou, então, é a característica genética dela, mais do ambiente que ela vive, né? Então, o fenótipo é sempre assim. Fenótipo é igual o genótipo,
que é a característica que ela herdou, que veio geneticamente, mais alguma característica do meio ambiente, que pode ter ou não ter. Tá? Mas quando a gente faz a designação de fenótipo, é genótipo mais meio ambiente. Pessoal, e por último aqui, tá? Nós temos duas situações aqui. Indivíduo homozigoto ou puro. Vejam que a palavra homo aqui, ela vem de igual, tá? Então, nós temos aí palavras, por exemplo, homossexual, pessoas que se relacionam com indivíduos do mesmo sexo. Então, homo significa igual. Então, homozigoto ou puro é aquele indivíduo que ele vai apresentar os alelos iguais, tá? Iguaizinhos. Então, o alelo dele pode ser esse aqui, azão, é um homozigoto dominante, tá? Pode ser azinho, um homozigoto recessivo. Mas o importante é que vocês saibam que homozigoto é quando os alelos são iguais, tá? Iguaizinhos. E aí nós temos outra definição aqui, que é heterozigoto. Lembrem, a palavra hétero vem de diferente, né? Pessoa hétero, né? Vem de diferente. Ou híbrido também, pode ser esse nome aqui, tá? Então, é o indivíduo que apresenta alelos diferentes. A informação importante aqui, ó. Alelos iguais, alelos diferentes. Para um determinado fenótipo. Significa o quê? Uma determinada característica, né? Então, os indivíduos que são heterozigotos, né? Que têm gametas diferentes, né? Zigotos diferentes, né? Você vai ter aqui azão, azinho, tá vendo? As letras são diferentes, tá? Porque a gente representa dessa forma. Aqui para vocês, então, eu coloquei um resuminho aqui, né? Gen é a unidade hereditária, ela que vai passar, ele que vai passar a característica. O que que ele é? Ele é um pequeno pedaço do DNA que contém essa informação. Locus gênico, o lugar em que os genes ficam no cromossomos, ocupam o mesmo lugar, a mesma posição. Vejam que aqui eu tenho um gene para uma vermelhinha escura e aqui eu tenho listradinho, né? Eles representam a mesma, vão determinar a mesma característica, tá? Porém, elas são diferentes aqui. Genes alelos são os genes, né? Que ocupam o mesmo lugar no locus gênico. E aqui embaixo nós temos homozigoto AA, tá vendo? Igualzinho a característica, tá? Homozigoto azinho, a mesma característica. E heterozigoto, azão, azinho, tá vendo? Características diferentes. Pessoal, parece que está meio confuso isso, mas na hora que a gente começar a estudar isso, vocês vão entender melhor. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí, vocês podem me chamar pelo WhatsApp, tudo que eu vou respondendo, tá? Se não entenderam, vejam a aula de novo, tá? Façam também alguma pesquisa, se vocês quiserem ver isso em outro lugar, tá? Próxima aula nossa vai ser Fundamentos da Genética, né? Como começou a surgir a genética e a primeira lei de Mendel. Mendel é considerado o pai da genética. Então, a gente vai ver alguns estudos que foram feitos por Mendel e por outros cientistas e aprender a primeira lei de Mendel, tá? Beijinho, fiquem com Deus.